Louvo-te, ó Yahuwah, meu Senhor, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Eilu, Deus é minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahuwah, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é minha salvação, Yahushua, Yahushua. Com coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação, Yahushua. Com coração repleto de Hoje vamos fazer aqui um estudo, né? Vamos dar um vídeo no Deuteronômio 29, tá? Ou seja, sem mais delongas, capítulo 29 de Deuteronômio. São esses os termos que Yahuwah ordenou a Moisés estabelecer, olha que interessante, com os israelitas na terra de Moab, além da aliança feita com eles no monte Sinai, né? Lembrando que Sinai, em grego, monte do pecado, certo? Mas isso é uma tradução grega, vem da Septuaginta, ok? Mas o nome do monte é Horeb, tá? Horeb, certo? Ou Monte de Moisés, né? Como é conhecido, como os muçulmanos conhecem, Monte de Moisés, ok? Não é Monte do Pecado. Isso aqui é uma tradução da Septuaginta, tem vários outros problemas aqui, né? Alguns colocam como Monte do Pecado é o Monte da Lua, tá? O Deus da Lua, e assim vai, tá? Vamos lá. Estes são os termos da aliança que Yahuwah ordenou Moisés estabelecer, ou seja, os termos da aliança estabelecida por Yahuwah. A quem? Aos israelitas, ok? Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou: tendes contemplado tudo o que Yahuwah realizou na terra do Egito, tá? Ou seja, Egito também significa, né, profeticamente, as nações, tá? Porque o Egito era um grupo de nações ali unidas a ela, tá? É como se fosse, vamos dizer, a União Soviética, né? Tinha vários países ali junto com a União Soviética. Depois que se desmanchou a União Soviética, teve vários países menores, tá? Então o Egito era um aglomerado de vários países. Então tem um significado de nações, né? Que Yahuwah realizou na terra das nações, diante de todos, né? E também contra Faraó, o líder do mundo naquela época, ok? Contra a multidão dos seus servidores e contra a sua terra, né? Contra o povo das nações. As grandes e maravilhosas provas que os vossos olhos observaram, todos aqueles sinais, prodígios magníficos. Contudo, até o dia de hoje, Yahuwah não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento. Olha que interessante. Olhos e ouvidos perceptivos e capazes de ver e ouvir com discernimento. Ou seja, Moisés começou agora a falar a eles porque eles tinham discernimento. Ou seja, lembre-se, eles saíram do Egito, foram para o Monte Horeb, né, o Monte Sinai, lá o Eterno entregou os mandamentos, e aí começou aquela jornada, né? Fizeram o bezerro de ouro, morreu várias pessoas, e Moisés ficou ensinando os mandamentos, uns obedeceram, outros não, morreu mais um grupo, só ficou os que obedeciam, ou seja, passou por uma purificação. E qual foi a purificação? Obediência aos mandamentos, né? Ou seja, aqueles que obedeceram o mandamento, até o dia que Moisés começou a falar esse discurso, eles não tinham discernimento do que tinha acontecido, né? Eles não estavam entendendo porque aquilo aconteceu. Mas agora, depois que eles passaram a obedecer os mandamentos, e eles obedecendo os mandamentos, aí veio a sensibilidade dada pelo Eterno no coração deles, o entendimento e os olhos
não só físicos, porque fisicamente eles viram, mas não compreenderam. Agora sim, espirituais, capazes de ver, ouvir e ter discernimento do que aconteceu durante aquele período. E aí Moisés, depois de falar isso, ele começa a falar de quê? Uma retrospectiva, para eles entenderem. Porque agora eles estavam obedecendo o mandamento. Lembre-se, todos os desobedientes, nesse período que a Bíblia está sendo narrada aqui, todos os desobedientes morreram 40 anos atrás, né? Ou seja, nos 40 anos eles morreram. Esses são aqueles que vão entrar na Terra Prometida. Esse é o último discurso de Moisés. Moisés falou Deuteronômio do princípio ao fim, né? Ali, todo o capítulo de Deuteronômio, num dia só. No dia que ele ia morrer, o povo já ia entrar na Terra Prometida, tá? Então era um povo separado, kadosh, a herança do Eterno, santificado. Ou seja, como foi que o Eterno santificou para eles terem entendimento? Eles obedeceram os mandamentos. São os que ficaram vivos porque obedeciam os mandamentos, ok? Esses tinham condições de entrar na Terra Prometida que o Eterno falou que ia dar a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, aqueles que obedeciam os mandamentos, esses agora sim têm o discernimento para entender o que aconteceu. E aí Moisés começa a narrar, né, para eles terem o discernimento do que vai gerar. Durante 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, ou seja, andar, né, entre as nações, que você vê que o Eterno diz, eu vou me encontrar com vocês face a face entre o deserto e entre as nações. Caminharam no deserto. Nós estamos nas nações. É o deserto onde ninguém ouve ou pratica a palavra do Eterno como ele determinou, tá? Disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se desgastaram. Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudesse chegar à compreensão que eu sou Yahweh, o vosso Deus? Mais tarde, quando fosse trazido até este lugar, Seom, rei de Esbrom, e Og, rei de Basã, partiram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Conquistamos a terra deles e demos como herança a tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Ok? Olha que interessante agora. Porquanto observai fielmente as palavras dessa aliança e colocai-as em prática para seres prósperos e bem-sucedidos em tudo que vocês realizarem. Lembre-se, como foi que eles ganharam de Og, né, e Seom? Como? Porque eles já estavam obedecendo os mandamentos de Deus. Quando eles obedecem, o Elohim vai à frente e vence a batalha espiritual e depois a batalha física é a mais fácil, ok? Observai como é para eles fazerem, observar fielmente os mandamentos, palavras é mandamentos. Tem uma playlist aqui mostrando que palavras é mandamento. Por exemplo, os 10 mandamentos que falaram para você lá em Êxodo, não é os 10 mandamentos. Em hebraico está as 10 palavras, ordens, mandamentos, tá? Da aliança, ou seja, os mandamentos da aliança. Observem fielmente os mandamentos da aliança. Não é só ver e colocai-as em prática para seres prósperos, né? Você vê Paulo lá no Novo Testamento dizendo, né, que justos são os que ouvem as palavras da aliança e pratica, né? Os que ouvem os mandamentos e pratica, esses são considerados justos, santos, kadosh, tá? Então, isso é importante. Então, Moisés está querendo dizer o quê? Ó, quando Og, né, e Seom vieram contra nós, nós os vencemos. Por quê? Porque nós estamos obedecendo os mandamentos do Eterno, né? Então, o Eterno vai e peleja por a gente. Não é nós que vencemos a batalha, é Ele, né? Ele vai lá espiritualmente, vence a batalha, porque ninguém consegue estar na presença do Eterno ali onde ele está. Os demônios, os Shedim, vão todos embora e fica só os seres humanos lá na sua concupiscência, né? E aí é só chegar e dominar, né? Por isso que o Eterno entrega na mão do povo de Israel, quando eles estão obedecendo fielmente à aliança. Lembre, o assunto
desse capítulo é os termos da aliança. Deuteronômio 28, que é um capítulo anterior, você vê o Eterno falando de bênção e maldição. Se tu obedecer, tu vai ter bênção. Se tu desobedecer, vai ter maldição. Quando ele termina de falar a bênção e a maldição, aí ele vai e fala dos termos da aliança. Qual é o termo da aliança? Vamos prestar atenção, certo? Antes dele dizer o termo da aliança, ele começa falando o quê? Observai fielmente as palavras dessa aliança. Ele nem disse ainda quais são, mas ele está falando sobre o termo da aliança. Olha que interessante. Hoje, todos vós vos colocaste diante de Yahweh, o vosso Deus, os líderes das vossas tribos, anciões, autoridades e todos os demais homens que habitam em Israel, juntamente com seus filhos, mulheres, inclusive, olha que interessante aqui, Atos 10, inclusive estrangeiros que vivem em vosso meio, né? Lá, Atos 10, ou seja, os gentios, tá aqui, Deuteronômio. Tá? Lá o Novo Testamento não está falando nada novo, não. O Novo Testamento só está repetindo aquilo que o Eterno já havia determinado. Né? Agora eu sei, Senhor, que tu não faz distinção entre pessoas. Contanto, ou portanto, não. Contanto que observem, né, e pratiquem a tua justiça, né? Atos 10. É o próprio Pedro falando. É interessante lá, né? Estais, pois, aqui reunidos para entrar em aliança com Yahweh. Ou seja, vocês estão aqui ouvindo essas palavras hoje para entrar em aliança com Yahweh. O pacto com imprecação que o Senhor, o teu Deus, assume contigo a partir deste momento. Este áudio, ou seja, se o povo ouviu essas palavras naquela época, entrou em aliança com o Eterno, hoje você está ouvindo as palavras de Moisés pela primeira vez na tua vida, e hoje tu tem a oportunidade de entrar na aliança com o Eterno, para que hoje ele te confirme como seu povo. Ou seja, para você ser confirmado como povo de Deus de verdade, não é igreja, denominação, religião, não. É o povo de Deus. Deus não tem religião, Yahweh não tem religião, Deus de Israel não tem religião, não tem time de futebol, não tem político, não tem país, não tem doutrina de homens, certo? Ou seja, não é a tua igreja e não é a tua religião. Yahweh tem um povo. E esse povo tem uma conduta por causa da aliança e do termo da aliança que o Eterno estabeleceu com o povo nesse momento e com você nesse momento, tá? Ou seja, aqui vocês estão reunidos para entrar em aliança com Yahweh, com um pacto de implicação, né? Que o Senhor, teu Deus, assume contigo a partir desse momento, para que hoje ele te confirme como o povo dele e ele próprio seja reconhecido por ti como teu Deus, conforme te prometeu e jurou aos teus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante, então existe um termo da aliança. Para você fazer parte do povo de Deus, você tem que fazer parte da aliança, né? Tem que fazer uma aliança. E a aliança tem um termo, tá? Então não adianta você criar termos novos ou fazer uma nova aliança com novos termos para ser aceito pelo Deus de Israel. Não. O Deus de Israel tem um termo, ele estabeleceu o termo dele. A palavra de Deus dura para todo sempre. Se o Eterno estabeleceu uma aliança com Israel, a aliança é a mesma. Desde Adão, Sete, Abraão, Isaque, Jacó, ou seja, os patriarcas, e com Yeshua e com nós hoje, tá? Ou seja, o Eterno é justo, tanto com as outras gerações que vieram antes, quanto com a Yeshua, com a geração de Yeshua, com a geração nossa agora e com a geração do futuro.
é a mesma aliança e ela tem termos, ok? Não estou afirmando essa aliança, não estou firmando esta aliança e esse pacto sobre juramento somente com vocês, os que aqui estão presentes nesse momento solene, na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje, ou seja, as pessoas que iriam nascer no futuro, todas as gerações, para todo o sempre, tá? Então entenda que não vai ter uma geração específica que não vai ter que cumprir e o tempo específico que não vão termos que cumprir, até porque ela é para todo sempre, ok? Não, vamos dar uma pausa e a gente não vai mais cumprir, depois a gente volta a cumprir. Não existe isso, ok? Então o que acontece? Continuando. 16. Se vós também conheceis que de modo vivíamos na terra do Egito e como passamos em meio às nações que atravessastes. Observaste suas imagens, ídolos abomináveis, feito de madeira, pedra, prata e ouro. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar deuses daquelas nações, e para que não haja nenhum no meio de vós, nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras, né? Olha que interessante. Ou seja, você vê o seguinte, o Eterno firma um pacto, ele tem, né, ali termos da aliança, e o Eterno estabelece a aliança com o povo naquele momento. Quando o Eterno estabelecer a aliança e o povo começar a obedecer, ele será o Deus dele, o povo dele, né? E o povo terá um Deus, certo? E aqui ele não vai fazer essa aliança somente com aquele povo que está ali naquele tempo, né? Com as pessoas que vão nascer no futuro também. Olha que interessante, tá? Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo, cujo coração se afaste do Senhor. Presta atenção, para adorar outros deuses daquelas nações, ou seja, Egito, certo? Vamos continuar, presta atenção. Porquanto, se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor, olha aqui, ó, tenha cuidado para o coração não se afastar do Senhor. Que não tem uma pessoa que se afaste do Senhor. Presta atenção. Ou seja, ouvir as palavras desse pacto sobre juramento. Ou seja, o que é se afastar? Se uma pessoa cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras da lei desse pacto sobre juramento, invocar uma bênção sobre si mesma e pensar, agora estou seguro e haverei de ter shalom andando conforme o bom senso do parecer do meu coração. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Olha que interessante. Você vê o seguinte, o capítulo fala dos termos da aliança que o Eterno estabeleceu no Monte Horebe e ali, naquele momento que Moisés está lendo, né? Ou seja, ele deu os mandamentos no Monte Horebe com a geração anterior a essa que está falando aqui, tá? Ou seja, aqueles que morreram nos 40 anos no deserto. Essa é a nova geração, certo? Ou seja, ele fez uma aliança no Monte Horebe e agora está fazendo uma aliança com essa nova geração. Essa nova geração está obedecendo, vai entrar na Terra Prometida, certo? E o Eterno avisa, ó, cuidado para que não tenha no meio de vocês uma pessoa que se afaste do Eterno, tem um coração que se afaste do Senhor, para adorar outros deuses. E como é adorar outros deuses? E aí ele fala aqui, ó, certo? Olha aqui, ó. Como é um coração que se afastou do Senhor para seguir outros deuses?
ouvi as palavras desse pacto que foi feito sobre o juramento, ou vou traduzir, ouvir os mandamentos do pacto da aliança, certo? Invocar a bênção sobre si mesma e pensar, agora estarei seguro, haverei de ter shalom, paz, sossego, andando conforme o bom senso do meu coração, não o coração do Eterno, não a vontade de Deus. E o que acontece? Por que eu estou repetindo isso? Porque vai que uma pessoa, imagina, quando ela não sabe, quando ela está no mundo, assim, na igreja cristã tradicional, certo? Ela está lá obedecendo a Deus em nome de Jesus. Ela teve um encontro. E aí ela vai guardar o domingo como o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor? Não, não é. Tá? Nem na palavra, essa palavra domingo tem na Bíblia, tá? Em lugar nenhum em hebraico existe a palavra domingo, certo? Tampouco existe a palavra sábado. Mas aí ela estava guardando o domingo. Aí ela aprendeu que o sábado é o correto, não é domingo. Não tem a palavra domingo na Bíblia. Nas traduções até tem a palavra sábado, certo? Nas traduções. Mas no original não tem sábado, o que tem lá é Shabat. Aí ela, entendendo que o dia do Senhor, o pacto, o termo do pacto da aliança, certo? É o sábado e não o domingo, ela abandona o domingo e passa a guardar o sábado. E aí o Eterno vai aceitar até certo ponto. Por quê? Porque na Bíblia não tem a palavra domingo, mas tem o sábado. Ou seja, dentro do entendimento daquela pessoa, ela começou a guardar o sábado, porque ela entendeu que não existe domingo na Bíblia. Existe sábado na tradução. E aí o Eterno vai revelando a ela novas coisas, né? Novos segredos dentro das Escrituras, e ela descobre que também não existe a palavra sábado. Não existe domingo, tampouco existe sábado. O que existe lá é Shabat, descanso. Shabat em hebraico é descanso, cessar, ok? Então, ela descobre isso e diz, poxa, qual é o dia do Shabat? Né? E aí a dica está lá em Gênesis, o 7º dia. Mas como é que eu sei qual é o primeiro dia, para eu saber qual é o 7º? Né? E aí você vai vendo vários estudos, você vê a lua nova, que é o primeiro dia, depois você vê o Shabat, que é o 7º dia. Então a lua nova é o primeiro, então é um descanso. Aí depois vem o primeiro dia de trabalho, depois o segundo dia de trabalho, o terceiro, quarto, quinto, sexto, aí o 7º é Shabat. Ou seja, o primeiro dia é um descanso e o 8º do mês é um Shabat, certo? Só que o Shabat cai no 7º dia da semana, ok? Então entenda, quando a pessoa descobre que o Shabat é lunar, o sábado já não é para ela guardar, porque ela sabe que o correto é o outro, tá? Então entenda, o Eterno estabeleceu o 7º dia como descanso. Aí a pessoa diz assim, ah não, eu fiz um pacto com Deus e vou guardar, eu sei que é o lunar, o Eterno já me revelou. Eu tenho condições de cumprir, mas fica um pouco chato para mim estar parando na terça, na quarta, na segunda. Eu vou guardar o sábado. Porque o sábado é meio expediente, nem todo mundo trabalha. Eu vou guardar, né? Mas você sabe da verdade. E aí o que acontece? O Eterno tem um pacto. Tem os termos da aliança dele. Certo? Tem os termos. E não vai adiantar você, não, eu vou fazer um pacto com o Eterno. Ou seja, um novo pacto com o Eterno. Substituindo o antigo. Mas o antigo está lá. É para todo sempre. Não adianta criar um pacto novo e dizer assim, Deus vai aceitar esse pacto. O que vai acontecer? Agora estarei seguro. Haverei de ter shalom andando no bom senso do parecer do meu coração. Essa pessoa trará desgraça tanto sobre a terra irrigada quanto sobre a terra seca. Ou seja, a pessoa diz, ó, agora eu vou estar em shalom, eu estou com um pacto, eu estou fazendo um pacto com o Eterno para guardar a terça-feira. Eu vou ficar guardando a terça agora. Não é para guardar um dia para Deus? Ou seja, eu tenho que trabalhar 7 dias e guardo um. Né? Então eu vou escolher o seguinte, eu vou trabalhar 7 dias e guardo a terça-feira. Toda terça-feira eu vou guardar para o Senhor.
né? Porque a minha folga no trabalho é terça. Aí quando tu for demitido e arrumar outro emprego, e aí o descanso for para o domingo, sair da terça for para o domingo, e aí vai fazer um novo pacto com o Eterno e vai ficar renovando o pacto de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus termos ou de acordo com o termo do Eterno. É o Eterno que tem que se adaptar aos termos da tua aliança, ou tu tem que se adequar aos termos da aliança que o Eterno estabeleceu com Adão, com Sete, com Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Éber, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os patriarcas, Yeshua, e só contigo o Eterno vai abrir uma exceção. Eu fiz um pacto com Deus, eu vou guardar, eu sinto no meu coração que o Eterno vai aceitar. Bem, quando você era ignorante, o tempo de ignorância, o Eterno releva. Não deixa de ser pecado, não. E muitas das coisas ruins que aconteceu na tua vida era justamente porque você estava pecando, sem saber, mas estava pecando. Vá lá ler Levítico 5 para você ver. Levítico 5:17, leia. Levítico 5:17. E você vai entender, Levítico, né? Vai entender o que eu estou falando a você. Você estava pecando, por mais que você não soubesse. O Eterno perdoou o teu tempo de ignorância, né? Graças ao batismo no nome de Yahushua. Se você foi batizado no nome do Messias verdadeiro, né? Porque tem uns aí que estão sendo batizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo e querendo que seja no nome de Jesus a força. Né? Do mesmo jeito, estão fazendo novas alianças, né? E modificando aquilo que o Eterno determinou. Eu vou fazer uma nova aliança com o Eterno. A partir de hoje, eu vou obedecer todos os mandamentos, com exceção de comer carne de porco. Carne de porco, o Eterno vai ter que engolir que eu vou comer carne de porco, porque eu gosto. O Eterno tem que abrir uma exceção. Eu vou obedecer todos, eu vou dedicar minha vida ao Eterno. O porco, ele vai ter que permitir. Se ele não permitir, eu não acredito nele. Né? Mais ou menos, ou seja, você impõe, né, termos na aliança que o Eterno já estabeleceu com Abraão. Se ele aceitar os termos novos da tua nova aliança, ele foi injusto com Abraão. E o Eterno é justo. Ele foi injusto com Judá, foi injusto com Samuel, foi injusto até com Saul, né? Porque ele requereu de Saul não falar com os mortos. Se você vai e fala com os mortos hoje, né? Ou seja, eu sou de Jesus, eu vou para a igreja católica, eu vou para a igreja protestante e vou falar com os mortos. Ou seja, se ele aceita isso de ti, ele foi injusto com Saul. E aí, o Eterno é injusto? Ou não é homem como você para que minta? Então, entenda que não é você que determina os termos da aliança. Os termos da aliança já foram determinados sobre a tua vida. A questão é, você vai obedecer, usufruindo das bênçãos que o termo da aliança tem sobre a tua vida, ou vai desobedecer, recaindo sobre a tua vida as maldições que os termos da aliança que o Eterno estabeleceu com o povo de Israel para todo sempre, em todas as gerações, recaia sobre a tua vida. O que é que tu vai escolher? Porque a única opção que você tem é essa. Você não tem autoridade para mudar os termos da aliança, não. Ah, mas eu sinto no meu coração que o Eterno, eu sinto um arrepio quando eu oro ao Eterno. É mesmo, é. É só você ver as possessões demoníacas aí, antes dela acontecer. Tem arrepio também. Arrepio por arrepio, tem muito por aí. Tá? Quem é que diz que isso é o Espírito do Eterno? As pessoas são vaso. O vaso, ele pode ser cheio de lama, água suja, ou pode ser cheio de água límpida e cristalina. Qual é o conteúdo que está dentro de ti, vaso? A desobediência
impondo novos termos à nova aliança que tu cria no teu coração, se afastando do eterno, ou os termos da aliança que o eterno colocou sobre nossas vidas, te aproximando do teu Deus. Tem que entender isso. Eles não têm coragem de falar porque isso afasta as pessoas da igreja. O dízimo é menor. Mas eu não estou aqui atrás de dízimo. Tá? As moedas de ouro que eu estou procurando, elas são muito mais valiosas do que ouro em pó. Tá? Ela não enferruja. As vestes que eu busco, a traça não come. Eu não estou preocupado com esse reino. Esse reino ele está fadado à destruição. E todos aqueles que quebram os termos da aliança do eterno também estão fadados à destruição. É semelhante ao homem que, quando a casa pegou fogo com os ídolos dentro, ele correu para salvar os ídolos e morreu queimado junto com os ídolos. Reconhece essa história? Foi o estudo que a gente fez de Jubileu, capítulo 12. Arã. Arã foi entrar dentro da casa para salvar os ídolos que estavam pegando fogo, sendo destruído pelo fogo eterno, e aí ele se colocou na posição de também ser destruído com os ídolos. Por quê? Porque a alma dele se uniu à desobediência, à idolatria, aos ídolos. Idolatria, meu irmão e minha irmã, é você quebrar qualquer dos mandamentos de Deus. Quando você quebra qualquer um dos mandamentos de Deus, seja pelo motivo que for, da vontade do teu coração, você está fazendo idolatria a si mesmo. Você está colocando a sua vontade acima da do eterno. Você está temendo a si muito mais do que o Deus de Israel. Você está obedecendo a qualquer outro demônio, qualquer outro espírito maligno sobre a criação, menos o espírito Hakodesh, ou seja, o espírito que é Kadosh, 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 Santo, 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 o eterno de Israel. Isso é idolatria. Quando você come carne de porco, você está fazendo idolatria. Não é só ter a estátua de madeira, de pedra ou de bronze, não. Vá lá ver Jubileus capítulo 12. Presta atenção que as tuas escrituras falam sobre idolatria. Ok? Continuando. Aqui, ó. Versículo 20. Deuteronômio 29. O Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. Jamais. Sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão. Qual foi a transgressão? Aqui, ó. Ele ouviu as palavras do pacto, invocou a bênção sobre ele, né? Que seja feita, meu Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, ele invocou a bênção da vontade de Deus sobre ele. Ou seja, os termos da aliança, as palavras do pacto. E depois pensou, agora estarei seguro. Haverei de ter shalom, andando em conformidade, o bom parecer do meu coração. O que eu acho, o que eu sinto que o Eterno aceita. Ok? Ou seja, essa pessoa que não obedece os termos da aliança, o Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra essa transgressão, e todas as maldições descritas nesse livro cairão sobre ela. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, ou seja, do livro da vida. Ok? Olha que interessante. Todas as maldições cairão sobre ela. Ou seja, lembre-se, esse é o 29. O capítulo anterior é o 28, as maldições. Lembra? Todas as maldições contidas nesse livro cairão sobre ela. Lembre-se, o capítulo 28 é junto do 29, que é junto do 30, do 31. Foi num dia só. Não foi dias diferentes, não. Ok? Aquela maldição do Deuteronômio 28 vai cair sobre elas. Por quê?
porque ele não ouviu a vontade do Eterno. Agora vamos ler o 21. E para seu infortúnio, o Senhor separará ele, né, das tribos de Israel, para que sofra ainda maior desgraça, vergonha, de acordo com todas as maldições estipuladas na aliança escrita no livro da Torá, a lei. Ok? Ou seja, as maldições da aliança. Porque tem os termos da aliança, que é os mandamentos. E também tem as maldições, que vêm através do pecado. Através do mandamento e a obediência vem bênção. Através do pecado e da desobediência vem as maldições, ok? Então, esses são os termos da aliança. Quais são os termos? A lei. A lei, né? Ah, não, eu não vou guardar o Shabat, não. Eu vou guardar o sábado semanal. Quem disse a tu que o sábado semanal é o dia do Senhor? Quem disse? Os vossos filhos e os vossos descendentes e os estrangeiros que chegarem de terras longínquas testemunharão as desgraças que terão caído sobre esta terra e as doenças que o Senhor a trará ou a terá castigado. Todas as nações se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. Nada que for semeado sobre a terra germinará, nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de Adamar e Zebuim, que Yahweh destruiu com grande ira e furor, tá? Essa Adamar e Zebuim aqui é uma cidade próxima lá de Sodoma e Gomorra, tá? São cidades da região ali de Sodoma e Gomorra, ok? 24. Todas as nações questionarão por que o Senhor praticou tamanha violência contra esta terra? Por que tanto ódio e tanto furor? Por quê? Contudo, a resposta será: foi porque este povo desobedeceu a aliança de Yahweh, ou seja, os termos da aliança de Yahweh. Lembre-se, o texto lá em cima fala dos termos, ok? De Deus, o Deus dos seus pais, desde a antiguidade. A aliança estabelecida com eles quando os libertou. Você foi liberto do pecado? Foi mesmo? Parou de comer carne de porco? Saiu do domingo? Saiu do sábado? Está guardando o dia verdadeiro? Está obedecendo de verdade os mandamentos de Deus? Lembre-se, Yeshua diz: conheça a verdade e você será liberto. Ou seja, conheça a verdade, ela te libertará. Conheça os mandamentos de Deus e ele te libertará do pecado. Porque o que escraviza o homem é o pecado. De que se queixa o homem? Ou seja, da chicotada que ele vem levando da vida, da dificuldade que ele vem tendo. Ele se queixa de quê? Senão da sua própria iniquidade ou do seu próprio pecado. Você não está pecando? Você é escravo. Você está à mercê daquele que manda em você. Se você pratica o pecado, você é daquele que é dono do pecado. Quem? O adversário, o diabo, os espíritos malignos. Ok? Agora, se você obedece à verdade, se você obedece os mandamentos, você é verdadeiramente liberto do pecado. E aí você passa a ser do Elohim de Israel. E ele é amoroso, misericordioso, retarda o juízo, perdoa o pecado, mas não isenta você da sua culpa, porque a culpa é sua. Ah, não, a culpa é de Deus que deixou Adão pecar. Não. Adão teve o tempo dele. Você está tendo o seu. Adão se arrependeu do que ele fez. Você se arrependeu? Parando de comer carne de porco, quebrar Shabat, parando de retirar a barba, colocando o tzitzit, se batizando no nome de Yahushua HaMashiach, no nome de Jesus, e não do Pai, Filho e Espírito Santo.
Você se arrependeu das suas obras más? Eles preferiram cultuar e servir aos deuses, se prostrando diante deles, deuses que eles não conheciam, e poderes que o Senhor jamais lhe permitiu buscar, e que se demonstraram nulos, ou seja, conhecimentos, poderes. Foi por esse motivo que a terrível ira do Senhor se acendeu contra esta terra, fazendo-lhes sofrer-lhes sobrevir todas as maldições descritas na lei, neste livro, ok? 28. E Yahweh arrancou-os do próprio solo, com ira, furor e grande ódio, e o atirou em uma outra terra, como hoje se pode constatar. Ou seja, se nós somos do Eterno, nós somos descendentes de Abraão, seja da carne ou através do sangue de Yeshua, nós somos enxertados como descendência de Abraão, era para nós estarmos na terra lá que o Eterno prometeu. Por que nós estamos aqui? Dá para constatar que nós ainda estamos gravemente, temos que melhorar muito diante do Eterno, no pecado, tá? Hoje se pode contestar. Hoje nós estamos aqui, ok? Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahweh, que é o que as pessoas vão atrás. Aqui, ó, prostrados aqui, ó, que não conheciam os poderes que o Senhor jamais permitiu buscar, ok? E se demonstraram nulos. Eles foram buscar, certo? O conhecimento oculto só pertence a Yahweh. Yahweh sabe quem é quem no reino do céu, né? Os bons e os maus. Isso não interessa a gente. O que interessa a nós é o saber. Ok, o saber revelado. Entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Para sempre é para sempre. Não vai ter fim. Não tem essa história de, eu vou criar uma nova aliança. Jesus veio e criou uma nova aliança. A nova aliança não é uma nova, é renovada. A geração anterior foi feita uma aliança. Eles não cumpriram e eles sofreram as consequências de não cumprir. Ele está renovando conosco hoje. E se nós não cumprirmos, nós vamos sofrer a consequência de quem não cumpre a aliança do Eterno nos termos que ele estabeleceu. E aí a próxima geração vai ter a chance de cumprir ou não a mesma aliança. Vai ser renovada a aliança. Do mesmo jeito que Deus fez a aliança com Terá e ele não quis cumprir a aliança que o Eterno fez, a aliança saiu de Terá, ele sofreu as consequências do pecado dele, perdeu o filho Arã, né? E passou para Abraão. Só que Abraão agarrou com todas as forças a aliança que foi renovada sobre a vida dele. E derramou a mesma bênção sobre a vida de Isaac, de Jacó, e assim vai, tá? Olha que interessante. Para sempre, os termos, o saber, o termo da aliança revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, lei. Então, entende? O início começa aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 29. Os termos da aliança que Yahweh estabeleceu com os israelitas em Moabe, além da aliança feita com eles no Horeve, tá? Ou seja, no Horeve foi feito em uma geração. Ela pereceu nos 40 anos no deserto. Aí a aliança foi renovada naquela geração que Moisés estava dando a palavra que ia entrar na terra prometida. Ou seja, já era a próxima geração. E a próxima geração estava ouvindo os termos. De geração em geração, nós temos que ouvir os termos e renovar a aliança sobre a nossa vida. Agora, ele vai e explica, ó, aquele que renova a aliança sobre a sua vida
mas escolhe seguir o parecer bom do seu coração, esse trará desgraça sobre si. Certo? E no final aqui ele fala, ó, o saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que possamos, que vivamos na prática de todas as palavras, ou seja, mandamentos da Torá. Ou seja, esses são os termos da aliança, os mandamentos de Deus. E não tem como alterar. É para todos sempre. Então não pense que você pode chegar, eu fiz uma aliança com Deus e agora eu vou guardar a quarta-feira. E eu sinto no meu coração que Deus aceitou. É? Que Deus aceitou? Só se for você mesmo, Deus. Porque o Eterno já estabeleceu o dia dele. O Eterno não vai ser injusto com a aliança que vai ser renovada na próxima geração e com a aliança que foi realizada e cumprida nas gerações anteriores, não. Tá? Por causa da tua vontade, não. Não pense que você é mais especial do que todos os outros que já passaram sobre a face da terra e todos aqueles que vão vir sobre a face da terra. Tenha vergonha e se volte para o seu Deus. Demonstrando verdadeiro a Ele que ama Ele, que teme Ele e que faz a vontade do coração do Eterno, não teu. Como? Praticando todas as palavras da lei, da Torá ou os mandamentos. Tá? Aqui eu termino Deuteronômio 29, em nome de Yahushua HaMashiach. Amanhã, se o Eterno permitir, eu vou ler o 30, porque a continuação é o mesmo contexto. E aí, o 30 vai completar o 29. O 29 completa o 28. E assim vai até o capítulo 1. Lembre-se, Deuteronômio inteiro foi lido em um dia. Foi um discurso de Moisés. Ele começou de manhã e terminou no final do dia. Depois subiu o monte e morreu. E o povo, com a liderança de Josué, atravessou o Rio Jordão. Tá? Lá no capítulo 31, a gente vai ver essa parte. Tá? Se o Eterno permitir, eu vou ler todos os dias aqui um capítulo, até a gente chegar no 32, né? Ok? Aqui, ó, Deuteronômio 29. Leia, melhor do que ler é escutar. Ok? É muito bom mesmo. Que o Eterno derrame muita bênção em nome de Yeshua HaMashiach sobre as vossas vidas. Shalom, shalom. Louvo-te, ó Yahuwah, meu Senhor, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Eilu, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahuwah, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Yahushua, Yahushua, com coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Yahushua, com coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Yahushua. Yahuwah, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações. Os seus feitos fazeis saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Yahushua, Yahushua. Isaías capítulo 12. Cantai louvores a Yahuwah, pois ele tem realizado obras prodigiosas. Seja isto sabido.